Olá, e seja bem-vindo a este espaço de tranquilidade. Acomode-se da forma mais confortável que puder. Permita que seus ombros relaxem, que sua respiração se aprofunde e que os ruídos do mundo exterior se dissolvam lentamente. Hoje à noite, não vamos a lugar nenhum e, ao mesmo tempo, faremos a viagem mais longa que se pode imaginar. Você já sentiu em um momento de silêncio absoluto que está se movendo? Não apenas a rotação da Terra ou sua jornada ao redor do Sol. Algo mais. Algo vasto. Um puxão suave, mas irresistível, através da escuridão. Nossa galáxia, a Via Láctea, junto com inúmeras outras, está sendo arrastada por uma força invisível, um destino misterioso no mapa do cosmos. Esta noite, vamos viajar em direção a esse enigma. Vamos explorar o mistério do grande atrator. Não como cientistas com telescópios, mas como sonhadores, flutuando na correnteza cósmica, para entender o que é que está, silenciosamente, nos puxando. Para começar nossa jornada, precisamos voltar no tempo, para uma época em que o universo parecia um pouco mais simples. Os astrônomos acreditavam que o cosmos estava se expandindo uniformemente em todas as direções. Um eco majestoso do Big Bang. Imagine um balão sendo inflado, com pontos desenhados em sua superfície. À medida que o balão cresce, todos os pontos se afastam uns dos outros. Era assim que imaginávamos o movimento das galáxias, uma expansão graciosa e ordenada. Mas, ao observar o céu com mais precisão, os cientistas notaram algo estranho. As galáxias não se moviam de maneira tão uniforme. Havia desvios, velocidades peculiares. Era como se, além da corrente principal do rio da expansão, existissem redemoinhos e correntes secundárias. Algumas galáxias pareciam estar se movendo em direções inesperadas, como se fossem atraídas por algo que não podíamos ver. A nossa própria Via Láctea estava entre elas. Este foi o primeiro fio de um novelo que levaria a uma das maiores revelações da cosmologia moderna: a percepção de que o universo não é um espaço vazio, com ilhas de matéria, mas uma teia complexa e interconectada de gravidade, onde rios de galáxias fluem em direção a centros de massa invisíveis e colossais. A busca pelo que causava essa perturbação no fluxo cósmico havia começado. Vamos começar sentindo nossa própria dança, a valsa cósmica em que todos nós somos participantes, quer saibamos ou não. Respire fundo e visualize por um momento o seu lugar no espaço. Você está em uma cama, em uma cadeira, em um quarto. Este quarto está em uma casa, em uma cidade, em um planeta. E este planeta, a nossa Terra, é um bailarino incansável. Ele gira sobre seu próprio eixo, um peão azul e branco, em um assoalho de veludo negro, completando uma volta a cada 24 horas. É um movimento gracioso que nos dá o dia e a noite, o nascer e o pôr do sol. Mas esta é apenas a primeira pirueta de uma dança muito maior. Enquanto gira, a Terra também viaja em uma órbita elíptica ao redor do nosso Sol. Uma jornada de um ano inteiro, a uma velocidade de mais de 100.000 quilômetros por hora. Imagine essa velocidade. É rápida demais para a mente compreender, mas suave demais para o corpo sentir. Estamos todos a bordo desta nave planetária, em sua volta anual ao redor de uma estrela dourada. E a dança não para por aí. O nosso Sol, essa esfera de fogo e luz, também não está parado. Ele é apenas uma estrela entre bilhões, e todo o nosso sistema solar está em movimento, orbitando o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Esta é uma viagem verdadeiramente épica, que leva mais de 200 milhões de anos para ser completada. Pense nisso.
A última vez que estivemos deste lado da galáxia, os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. E mesmo a Via Láctea, essa espiral de luz e poeira estelar, essa cidade de estrelas que chamamos de lar, também está em movimento. Ela não flutua placidamente no vazio. Ela está caindo, se movendo, sendo puxada. É aqui que nossa história realmente começa. Além de todos esses movimentos graciosos e cíclicos, há um outro movimento. Um movimento linear. Um puxão persistente em uma direção específica do céu. É um fluxo, uma correnteza que carrega não apenas a nossa galáxia, mas todo o nosso grupo de galáxias vizinhas. Este é o movimento que nos leva em direção ao grande atrator. É uma dança dentro de uma dança, um movimento sobreposto a outro, uma coreografia de escalas inimagináveis. E nós, neste exato momento, enquanto respiramos suavemente, somos parte de tudo isso. Passageiros silenciosos, na maior de todas as jornadas. Sinta esse movimento sutil, a herança de bilhões de anos de gravidade guiando-nos gentilmente através da noite. Agora, vamos usar a nossa imaginação para visualizar essa força como um grande rio invisível. O espaço entre as galáxias não é vazio e estático, como se poderia pensar. É dinâmico, cheio de correntes e fluxos, moldado pela força mais fundamental do universo, a gravidade. Pense no universo como uma paisagem vasta e escura, com montanhas e vales. As galáxias e aglomerados de galáxias são como pedras e seixos espalhados por essa paisagem. Onde há uma grande concentração de massa, como um superaglomerado de galáxias, a gravidade cria um vale profundo no tecido do espaço-tempo. E assim como a água da chuva escorre pelas encostas e se acumula nos vales para formar lagos e rios, as galáxias também fluem. Elas seguem o caminho de menor resistência gravitacional, deslizando suavemente por essas encostas cósmicas em direção aos vales mais profundos. O grande atrator é um desses vales, um dos mais profundos em nossa vizinhança cósmica. E a nossa Via Láctea, junto com a galáxia de Andrômeda e dezenas de outras galáxias menores que formam o nosso grupo local, são como pequenas folhas flutuando em um riacho. Este riacho, por sua vez, deságua em um rio maior, o fluxo que compõe o nosso superaglomerado de Virgem. E este grande rio cósmico está fluindo, inexoravelmente, em direção a esse vale profundo e misterioso. Imagine-se agora flutuando neste rio. A água é escura e silenciosa, pontilhada pelo brilho distante de outras folhas, outras galáxias. Você não sente a velocidade, pois tudo ao seu redor se move junto com você. É um movimento sereno, sem pressa, que acontece ao longo de eras. O rio não tem margens visíveis. Suas margens são feitas de gravidade, de matéria escura, de uma arquitetura invisível que permeia todo o cosmos. A força que o move não é um empurrão, mas um chamado, uma atração constante, como a canção de uma cachoeira distante que você ainda não consegue ver, mas cuja vibração já pode sentir. Esta correnteza cósmica nos carrega a uma velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Um número que desafia a imaginação. Mas neste rio não há resistência, não há atrito, há apenas o fluxo, um deslizar pacífico através do tempo e do espaço. É neste rio que nossa galáxia navega, e o destino final de suas águas, o grande oceano gravitacional para onde tudo em nossa vizinhança parece convergir, é o que chamamos de grande atrator. Sinta-se parte deste fluxo. Relaxe e deixe-se levar por esta correnteza silenciosa e eterna.
Para descobrir um rio invisível, é preciso mapear o movimento das coisas que flutuam nele. E foi exatamente isso que os astrônomos começaram a fazer. O trabalho de mapear o universo invisível é uma tarefa de paciência e engenhosidade. Não se pode simplesmente apontar um telescópio e ver a gravidade em ação. É preciso medir, calcular e inferir. O processo começou com um mapeamento cuidadoso da posição e da velocidade de milhares de galáxias. Cada galáxia é como um ponto de dados, um marcador flutuando na correnteza cósmica. Os astrônomos usaram um fenômeno chamado desvio para o vermelho, ou redshift. Quando uma galáxia está se afastando de nós devido à expansão do universo, a luz que ela emite é esticada, tornando-se mais vermelha. Quanto mais rápido ela se afasta, maior o desvio para o vermelho. Isso nos permite medir a velocidade com que o universo está se expandindo em diferentes locais. Mas a chave do mistério não estava na velocidade da expansão, mas nos desvios dela. Os cientistas começaram a subtrair a velocidade esperada da expansão cósmica da velocidade real observada de cada galáxia. O que sobrava era a chamada velocidade peculiar. Essa velocidade peculiar é o movimento da galáxia devido às atrações gravitacionais locais, o seu deslizar pelo rio cósmico. Imagine estar em uma esteira rolante que se move para a frente. Essa é a expansão do universo. Agora, imagine que você começa a caminhar sobre a esteira. A sua caminhada é a velocidade peculiar. Ao medir essa caminhada para milhares de pessoas na esteira, você poderia começar a notar padrões. Talvez todos estejam caminhando lentamente em direção a um lado específico. Isso indicaria que há algo atraente naquele lado. Foi um trabalho monumental, que levou anos e envolveu a colaboração de observatórios em todo o mundo. Os astrônomos criaram catálogos cada vez mais detalhados, mapas tridimensionais do nosso canto do universo. E à medida que esses mapas se tornavam mais completos, um padrão começou a emergir. As velocidades peculiares não eram aleatórias. Havia uma direção, uma convergência. Galáxias em uma vasta região do espaço, abrangendo centenas de milhões de anos-luz, pareciam estar fluindo em uma direção comum. Era como se um cartógrafo, desenhando os pequenos riachos e afluentes de um continente, de repente, percebesse que todos eles, de alguma forma, estavam destinados a desaguar em um único e gigantesco oceano. O mapa do fluxo cósmico estava sendo desenhado e ele apontava, inequivocamente, para uma região específica do céu do sul. O invisível estava começando a tomar forma. Houve um momento, na década de 1980, em que os dados se tornaram claros demais para serem ignorados. Um grupo de astrônomos, que ficaram conhecidos como os 7 Samurais, consolidou as medições de centenas de galáxias e confirmou a existência deste fluxo em grande escala. O momento da descoberta não foi um único clarão de insight, mas a lenta e gradual revelação de um padrão nos dados. Imagine esses cientistas em uma sala, olhando para gráficos e mapas celestes. Cada ponto representava uma galáxia inteira, com seus bilhões de estrelas. E cada pequena seta, ao lado de um ponto, indicava a sua velocidade peculiar. No início, as setas podiam parecer aleatórias, um caos de movimentos, mas ao recuar, ao olhar para a imagem maior, a ordem se revelava. As setas começavam a se alinhar. Havia um fluxo coerente, uma conspiração de movimento abrangendo uma porção impressionante do universo observável. Era uma descoberta profunda
e um pouco inquietante. A ideia de que nossa própria casa, a Via Láctea, estava sendo arrastada para um destino desconhecido era fascinante. A força necessária para mover tantas galáxias, para criar uma correnteza tão poderosa, teria que ser produzida por uma concentração de massa verdadeiramente colossal. Algo equivalente a dezenas de milhares de vezes a massa da nossa própria galáxia. Os cálculos eram claros. A matemática não mentia. Lá fora, escondido em algum lugar no espaço intergaláctico, existia um Golias gravitacional. A descoberta foi anunciada e o mundo da astronomia foi abalado. O universo não era apenas o palco da expansão elegante do Big Bang. Era um lugar mais dinâmico, mais complexo, com estruturas de uma escala que mal começávamos a compreender. Havia rios e bacias hidrográficas cósmicas. Havia centros de gravidade tão poderosos que podiam governar o destino de centenas de milhares de galáxias. Este momento marcou uma mudança de paradigma. A cosmologia passou de estudar o movimento geral do universo para mapear sua estrutura local detalhada. A questão não era mais apenas para onde o universo está indo, mas também para onde nós, especificamente, estamos indo. E a resposta, apontada por todas aquelas pequenas setas nos mapas celestes, era clara. Estávamos indo em direção a algo grande, algo poderoso, algo que por sua natureza misteriosa e sua força imensa, logo receberia um nome à altura de sua majestade, o Grande Atrator. O que há em um nome? No caso do Grande Atrator, há tudo. O nome não foi escolhido por um comitê, nem saiu de um catálogo de objetos celestes. Ele surgiu organicamente, da admiração e do mistério que a descoberta evocava. Pense na força dessas duas palavras, grande e atrator. Grande fala da escala. Não é apenas grande como uma montanha ou um planeta. É grande em uma escala cosmológica. Uma grandeza que desafia a nossa intuição. Uma grandeza que se mede não em quilômetros, mas em centenas de milhões de anos-luz. É a grandeza de dezenas de milhares de galáxias, cada uma com seus próprios bilhões de sóis, todas contribuindo com sua massa para um esforço coletivo. É uma grandeza que não pode ser vista de uma só vez, mas apenas sentida através de seus efeitos, como o vento que não vemos, mas sentimos em nosso rosto e vemos nas folhas das árvores. E a segunda palavra, atrator, ela é ainda mais poderosa. Ela implica agência, um chamado, uma força de sedução. Não é um empurrador ou um puxador, é um atrator. Há uma qualidade quase poética, quase mística nesta palavra. Ela sugere um destino, um ponto de convergência, um centro para o qual tudo é atraído. Um atrator é um conceito da matemática e da física que descreve um estado para o qual um sistema tende a evoluir. É o fundo de um vale, o ponto de equilíbrio. O nome captura perfeitamente a essência do fenômeno. Uma região do espaço que atrai matéria de seus arredores. Um dreno gravitacional no tecido do cosmos. Juntas, as palavras grande atrator criam uma imagem mental poderosa. Elas evocam a imagem de um gigante invisível sentado no centro de uma teia de aranha cósmica, puxando suavemente todos os fios em sua direção. O nome em si se tornou parte da lenda, parte do mistério. Ele transformou um conjunto de dados complexos e medições de redshift em uma história, uma narrativa cósmica com um protagonista misterioso. Ele deu ao público uma maneira de se conectar com essa ideia abstrata
e grandiosa. É um nome que inspira admiração e curiosidade. Ele não explica o que é, mas descreve perfeitamente o que faz. E ao fazer isso, nos convida a imaginar, a questionar e a nos maravilhar. O grande atrator. Repita essas palavras em sua mente. Sinta o peso e a ressonância delas. Elas são a etiqueta que demos a um dos maiores segredos da nossa vizinhança cósmica. Toda grande história de mistério precisa de um obstáculo, um véu que esconde a verdade. E no caso do grande atrator, esse véu é a nossa própria casa, a Via Láctea. O destino para o qual estamos sendo puxados fica em uma direção do céu, que é quase completamente obscurecida pelo plano da nossa própria galáxia. Imagine que você está tentando ver uma montanha distante, mas há uma floresta densa bem na sua frente. As árvores, os galhos e as folhas bloqueiam sua visão. Para os astrônomos, o plano da Via Láctea é essa floresta. É uma faixa de luz que cruza o céu noturno, composta por bilhões de estrelas, nuvens de gás e poeira interestelar. É linda de se ver, mas para quem tenta olhar para além dela, é uma fonte de frustração. Essa região do céu é chamada de zona de evitamento ou Zone of Avoidance em inglês. O nome soa um pouco sinistro, mas apenas significa que é uma zona que os astrônomos tradicionalmente evitavam observar, porque era simplesmente muito difícil ver qualquer coisa através dela. A luz visível de galáxias distantes que tentam atravessar o plano da nossa galáxia é absorvida e espalhada pela poeira. As estrelas da nossa própria galáxia ofuscam a luz tênue que consegue passar. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma multidão barulhenta. O grande atrator, por um capricho do destino cósmico, está localizado bem no meio dessa zona de ofuscamento. É uma coincidência cósmica, quase cruel. A maior estrutura em nossa vizinhança está escondida atrás da nossa própria porta da frente. Por décadas, essa foi a principal barreira para entender o que o grande atrator realmente era. Sabíamos que estava lá, pois podíamos sentir seu puxão gravitacional. Podíamos ver o efeito que ele tinha no movimento de nossa galáxia e de nossas vizinhas, mas não podíamos vê-lo diretamente. Era um fantasma gravitacional, uma presença sentida, mas não vista. Essa obscuridade apenas aumentou o mistério e a lenda do grande atrator. O que poderia ser tão massivo que estava se escondendo atrás da cortina de estrelas da Via Láctea? Seria um superaglomerado de galáxias de tamanho sem precedentes? Ou algo completamente novo e inesperado? O véu da zona de evitamento nos forçou a sermos mais criativos, a desenvolver novas maneiras de ver, de olhar para o universo, não apenas com luz visível, mas com outros tipos de olhos que pudessem penetrar na poeira e revelar os segredos que estavam por trás. Como se olha através de uma parede? Você não usa os olhos. Você usa algo que possa atravessá-la, como ondas sonoras ou raios X. Os astrônomos enfrentaram um desafio semelhante com a zona de evitamento e recorreram a novas formas de luz, a comprimentos de onda que não são visíveis ao olho humano, mas que podem passar pela poeira e gás da Via Láctea com muito mais facilidade. Começou a era de espiar através do véu. Uma das ferramentas mais poderosas para isso foi a radioastronomia. Ondas de rádio, com seus longos comprimentos de onda, não são facilmente absorvidas pela poeira interestelar. Elas viajam pelo espaço quase sem impedimentos. Radiotelescópios, com suas antenas gigantescas, começaram a varrer a zona de evitamento, ouvindo o universo
em vez de olhá-lo. Eles podiam detectar o hidrogênio neutro, o gás primordial que compõe as galáxias, e, ao fazê-lo, começaram a mapear a localização de galáxias que antes eram completamente invisíveis. Imagine-se em uma sala cheia de fumaça. Você não pode ver as pessoas, mas pode ouvi-las falar. Ao mapear de onde vêm as vozes, você pode ter uma ideia de onde as pessoas estão. Foi isso que a radioastronomia fez. Ela ouviu as vozes de hidrogênio das galáxias escondidas. Outra janela que se abriu foi a do infravermelho. A luz infravermelha também tem um comprimento de onda mais longo que a luz visível e pode penetrar na poeira de forma mais eficaz. Satélites como o IRAS, Infrared Astronomical Satellite, fizeram varreduras completas do céu em infravermelho, revelando um universo de objetos frios e empoeirados. E, escondidas atrás da poeira da Via Láctea, havia galáxias, milhares delas. Lentamente, peça por peça, o quebra-cabeça começou a ser montado. As observações em rádio e infravermelho começaram a preencher as lacunas no mapa do universo. A zona de evitamento, antes uma faixa em branco, começou a ser povoada por estruturas, filamentos e aglomerados de galáxias. E bem no centro da região para onde o fluxo cósmico apontava, eles encontraram o que estavam procurando: uma enorme concentração de galáxias, um aglomerado massivo, que mais tarde seria chamado de aglomerado de Norma. O véu estava sendo erguido. A face do grande atrator estava começando a ser revelada. Não era um objeto único e monstruoso, mas uma vasta congregação de galáxias, um encontro cósmico de proporções épicas que estava escondido à vista de todos, bem atrás do brilho da nossa própria casa. Vamos tentar, por um momento, sentir a escala do puxão. Os números são tão grandes que perdem o significado, mas podemos tentar traduzi-los em uma sensação, em uma imagem. A velocidade com que a nossa galáxia e todo o grupo local estão se movendo em direção ao grande atrator é de aproximadamente 600 km por segundo. 600 km em um único segundo. Respire fundo. Nesse segundo, você, eu e cada pessoa neste planeta viajamos 600 km naquela direção misteriosa. Respire novamente. Mais 600 quilômetros. É uma velocidade que está além de qualquer experiência humana. É mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Para colocar isso em perspectiva, a bala mais rápida de um rifle viaja a pouco mais de 1 quilômetro por segundo. Nossa jornada cósmica é centenas de vezes mais rápida. A Estação Espacial Internacional, um dos objetos mais rápidos já construídos pelo homem, orbita a Terra a cerca de 8 km por segundo. Nós estamos nos movendo 75 vezes mais rápido que isso. Não em um círculo, mas em uma linha quase reta, em direção a um ponto distante. Imagine que você pudesse viajar a essa velocidade ao redor da Terra. Você daria a volta ao Equador em pouco mais de 1 minuto. Uma viagem à Lua levaria cerca de 10 minutos. Uma viagem a Marte, no ponto mais próximo, levaria menos de um dia. No entanto, mesmo a essa velocidade alucinante, o grande atrator está tão incrivelmente longe que nossa jornada até ele levaria bilhões e bilhões de anos. A distância é tão vasta que a velocidade se torna quase irrelevante em uma escala de tempo humana. É como um navio em um oceano imenso. Ele pode estar se movendo rapidamente, mas a costa distante não parece se aproximar. O mais notável sobre essa velocidade não é sua magnitude,
mas sua suavidade. Não há aceleração, não há solavancos, não há vento passando por nós. Estamos em queda livre gravitacional e em queda livre não se sente o movimento. Os astronautas na estação espacial flutuam em microgravidade porque estão em constante queda livre ao redor da Terra. Da mesma forma, nossa galáxia inteira está em queda livre em direção ao grande atrator. É o movimento mais sereno e pacífico que se pode imaginar. É um deslizar silencioso, uma entrega à força mais fundamental da natureza. Sinta essa quietude no movimento. Sinta-se como um passageiro em uma nave perfeitamente silenciosa, viajando através da noite a uma velocidade que desafia a razão, mas que é tão suave quanto o sono mais profundo. Este é o ritmo da nossa viagem. Rápido, silencioso e inexorável. Se você quisesse apontar para o grande atrator no céu noturno, para onde olharia? Onde fica esse destino cósmico? Para a maioria das pessoas que vivem no hemisfério norte, seria uma tarefa impossível, pois ele está localizado bem no céu do sul. Ele reside em uma região que cruza as constelações de Norma, o esquadro, Triangulum Australe, o Triângulo Austral, e Ara, o altar. São constelações antigas, nomeadas há séculos por navegadores e exploradores que viajavam pelos mares do sul. Elas não são tão famosas quanto Órion ou a Ursa Maior, mas guardam um segredo muito maior. Imagine estar no deserto do Atacama, no Chile, ou no Outback australiano, em uma noite sem lua. O ar é frio e cristalino. Acima de você, a faixa da Via Láctea se estende de horizonte a horizonte, um rio de luz tão brilhante que parece quase sólido. É um espetáculo de tirar o fôlego. Para encontrar a direção do grande atrator, você procuraria por essa região, perto do Cruzeiro do Sul. A direção exata é para um ponto a cerca de 150 milhões de anos-luz de distância. A luz que vemos dessa região, a pouca luz que consegue atravessar o véu da nossa galáxia, viajou pelo espaço por 150 milhões de anos para nos alcançar. Quando essa luz começou sua jornada, os dinossauros ainda dominavam a Terra. Pense nisso. A informação visual que temos sobre o nosso destino já é incrivelmente antiga. Nós estamos sendo puxados não pelo que o grande atrator é hoje, mas pelo que ele era há 150 milhões de anos. A gravidade, assim como a luz, viaja a uma velocidade finita. O puxão que sentimos agora é um eco do passado. Uma mensagem gravitacional que levou todo esse tempo para nos alcançar. Apontar para aquela região do céu é como apontar para a história. É olhar para uma miragem do tempo. Não há um único ponto brilhante que marque o local. Não há uma estrela gigante ou uma nebulosa colorida. O grande atrator não é um objeto, é uma região, uma vasta área do espaço, onde a densidade de matéria é muito maior do que a média. É um centro de gravidade. Portanto, quando olhamos naquela direção, estamos olhando para o fundo de um vale gravitacional. Estamos olhando na direção do rio abaixo, em nossa jornada cósmica. É um lembrete humilhante de que o mapa do céu noturno não é apenas um belo arranjo de luzes, mas um mapa topográfico tridimensional do universo, com suas montanhas, planícies e vales gravitacionais. E nós estamos, para sempre, deslizando por uma de suas encostas. Então, a pergunta que pairava no ar era: o que poderia ser?
Qual tipo de objeto ou estrutura cósmica poderia ter massa suficiente para exercer uma atração tão poderosa sobre uma porção tão vasta do universo? A primeira hipótese, e a mais lógica, era que o grande atrator deveria ser um superaglomerado de galáxias. Vamos decompor esse termo. As estrelas se juntam para formar galáxias. As galáxias, por sua vez, não estão distribuídas uniformemente pelo espaço. Elas também se agrupam, unidas pela gravidade mútua. Um pequeno grupo, como o nosso, com algumas dezenas de galáxias, é chamado de grupo local. Um conjunto maior, com centenas ou milhares de galáxias, é chamado de aglomerado de galáxias. E um superaglomerado é a maior estrutura de todas, uma coleção de aglomerados e grupos de galáxias, ligados frouxamente pela gravidade, formando filamentos e paredes gigantescas que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Imagine uma cidade. As casas são as estrelas, os bairros são os sistemas solares. A cidade inteira é a galáxia. As cidades vizinhas formam uma região metropolitana, que seria o aglomerado, e o estado ou país inteiro seria o superaglomerado. A hipótese era que, escondido atrás da zona de evitamento, existia um superaglomerado de proporções épicas. Uma megalópole cósmica tão densa e massiva que sua gravidade combinada era suficiente para criar o fluxo cósmico que os astrônomos observavam. Esta ideia fazia sentido. Os superaglomerados são os objetos mais massivos conhecidos no universo. Eles se formam nos nós da teia cósmica, os pontos de intersecção onde os filamentos de matéria se encontram. Eles são os grandes centros gravitacionais do cosmos. A busca, então, se concentrou em encontrar evidências dessa mega estrutura. Os astrônomos que espiaram através do véu da Via Láctea com radiotelescópios e telescópios infravermelhos estavam procurando por uma superpopulação de galáxias naquela direção específica do céu. Eles estavam procurando pela assinatura de um superaglomerado, e eles a encontraram. As observações revelaram não apenas uma, mas várias concentrações de galáxias. A mais significativa delas era um aglomerado rico e denso, que, como mencionamos, foi chamado de aglomerado de Norma. A teoria parecia estar correta. O grande atrator não era um objeto misterioso e exótico, mas sim uma estrutura cósmica conhecida, apenas uma versão excepcionalmente grande dela. O mistério parecia estar se resolvendo, mas, como em toda boa história de detetive, a solução para um enigma muitas vezes leva a um mistério ainda mais profundo. No coração do grande atrator, como revelado pelas observações que penetraram a poeira da Via Láctea, reside o aglomerado de Norma. Vamos passar algum tempo visualizando este lugar. Não é um lugar que possamos visitar, mas podemos viajar até lá, com a nossa imaginação. Um aglomerado de galáxias é um dos ambientes mais extremos e fascinantes do universo. Imagine uma cidade cósmica, densamente povoada. No centro, geralmente reside uma ou mais galáxias elípticas gigantes, verdadeiras soberanas do aglomerado. Elas são como canibais cósmicos, tendo crescido ao longo de bilhões de anos ao devorar galáxias menores que se aventuraram perto demais. Suas cores são geralmente amareladas ou avermelhadas, pois são compostas principalmente por estrelas velhas. A formação de novas estrelas cessou há muito tempo nesses gigantes. Ao redor dessas galáxias centrais, centenas, talvez milhares de outras galáxias orbitam, como abelhas, em torno de uma colmeia. Há galáxias espirais como a nossa, ainda com seus braços graciosos e berçários de estrelas azuis e brilhantes. Mas a vida em um aglomerado é difícil para uma galáxia espiral.
A interação gravitacional constante com suas vizinhas pode distorcer seus braços, arrancando estrelas e nuvens de gás. O espaço entre as galáxias em um aglomerado não é vazio. É preenchido com um gás rarefeito e incrivelmente quente, a uma temperatura de milhões de graus Celsius. Esse gás, chamado de meio intra-aglomerado, é tão quente que brilha intensamente em raios-x. À medida que uma galáxia espiral cai em direção ao centro do aglomerado, ela se move através deste gás quente a altas velocidades. O gás age como um vento, varrendo o gás frio da galáxia espiral, o material necessário para formar novas estrelas. Esse processo, chamado de Hum Pressure Stripping, essencialmente sufoca a galáxia, interrompendo sua capacidade de se renovar. Com o tempo, as galáxias espirais perdem seus braços e se transformam em galáxias lenticulares ou elípticas, mais simples e mortas. O aglomerado de Norma é um desses lugares. É uma metrópole galáctica movimentada e, por vezes, violenta. É um caldeirão de gravidade, onde o destino das galáxias é selado. E esta cidade cósmica, com toda a sua massa visível, com todas as suas centenas de galáxias, foi considerada a principal fonte da atração que sentimos. Ela está lá, a 150 milhões de anos-luz de distância, no centro do vale gravitacional. A descoberta do aglomerado de Norma foi um grande passo. Finalmente, havia um rosto para o nome Grande Atrator. Havia algo para se observar, para estudar. O fantasma gravitacional tinha um corpo. Ou, pelo menos, parecia ter. Com a descoberta do aglomerado de Norma, a comunidade científica respirou um suspiro coletivo de alívio. O mistério parecia resolvido. A causa do puxão cósmico havia sido identificada. Agora, era apenas uma questão de fazer as contas, de somar as massas. Os astrônomos se puseram a trabalhar. Eles estimaram a massa do aglomerado de Norma de várias maneiras. Contaram o número de galáxias e estimaram a massa de cada uma. Mediram a velocidade com que as galáxias orbitavam o centro do aglomerado, pois uma maior velocidade implica uma maior massa central para mantê-las em órbita. Mediram a temperatura e a densidade do gás de raios X entre as galáxias, que também é uma forma de calcular a massa total do aglomerado. Todos os métodos apontavam para um objeto verdadeiramente massivo, com uma massa de cerca de 1.000 trilhões de vezes a massa do nosso Sol. Um número impressionante. E então, eles compararam essa massa com a massa necessária para explicar o movimento observado da nossa galáxia e de nossas vizinhas. Foi aí que o problema surgiu. As contas não fechavam. A massa do aglomerado de Norma, por maior que fosse, era insuficiente. Ela só conseguia explicar uma parte do puxão que sentimos. Talvez metade, ou até menos. Havia uma discrepância, uma grande discrepância. O mistério, que parecia resolvido, voltou com força total. O aglomerado de Norma era, de fato, uma parte importante da história. Era um marco significativo no mapa gravitacional, mas não era a história inteira. Era como encontrar um grande rio, mas perceber que a água que ele carrega não é suficiente para explicar o tamanho do delta na foz. Deveria haver outros afluentes, outras fontes contribuindo para o fluxo. A força do grande atrator era maior do que a soma de suas partes visíveis. Havia uma massa faltando. Muita massa. Onde estava essa massa? Estaria escondida em outras concentrações de galáxias, ainda mais obscurecidas pela Via Láctea? Ou seria algo completamente diferente? Algo que não podíamos ver, não porque estava atrás da poeira,
mas porque simplesmente não emitia luz? Esta discrepância, este problema da massa faltante, abriu a porta para uma das ideias mais profundas e estranhas da cosmologia moderna, a existência da matéria escura. O grande atrator se tornou um dos maiores laboratórios do universo para estudar essa substância misteriosa e invisível que parece compor a maior parte da massa do cosmos. Para entender a massa que falta, precisamos mergulhar em um dos conceitos mais enigmáticos e fundamentais da ciência moderna: a matéria escura. Imagine que você está tentando pesar uma cidade inteira. Você pode contar todas as pessoas, carros, edifícios e estimar o peso de cada um. Mas e se a maior parte do peso da cidade viesse de algo invisível que não interage com nada, exceto pela gravidade? Você só saberia que está lá pela força que exerce. A matéria escura é essa substância invisível no cosmos. Ela não emite luz, não a reflete, não a absorve. Ela é, para todos os efeitos, um fantasma. Mas é um fantasma com peso. Um fantasma com gravidade. Nós sabemos que ela existe não porque a vemos, mas por causa dos efeitos gravitacionais que ela tem sobre as coisas que podemos ver. Vemos galáxias girando tão rápido que deveriam se despedaçar, a menos que houvesse um halo de matéria escura invisível segurando-as. Vemos a luz de galáxias distantes sendo distorcida e curvada ao passar por aglomerados, um efeito chamado de lente gravitacional, que revela a presença de muito mais massa do que a que vemos nas galáxias do aglomerado. A matéria escura é a cola gravitacional que mantém o universo unido. E, de acordo com nossos melhores modelos, ela compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo. O que nós vemos, as estrelas, os planetas, as nuvens de gás, nós mesmos, é apenas a ponta do iceberg. A maior parte do universo está escondida na escuridão. No contexto do grande atrator, a matéria escura era a peça que faltava no quebra-cabeça. A massa faltante não estava necessariamente em mais galáxias escondidas. Estava em toda a parte. O aglomerado de Norma, assim como todos os aglomerados de galáxias, está imerso em um halo gigantesco de matéria escura. Essa matéria escura se estende muito além das galáxias visíveis, preenchendo o espaço entre elas. A atração gravitacional do grande atrator não vem apenas das estrelas e do gás no aglomerado de Norma. Ela vem, em sua maior parte, desta vasta nuvem de matéria invisível que o rodeia. A matéria visível é apenas o brilho no centro de uma estrutura muito, muito maior. Então, o que é o grande atrator? A resposta se tornou mais complexa. É uma superconcentração de matéria, tanto visível quanto, e principalmente, escura. É um lugar onde a teia invisível do cosmos é particularmente densa e espessa. As galáxias que vemos são apenas marcadores, como luzes de neon, iluminando os nós mais densos de uma estrutura muito maior e mais fundamental. O mistério do grande atrator se fundiu com o mistério da matéria escura. Resolver um é entender o outro, e isso nos leva a uma imagem ainda mais grandiosa do universo. Com a ideia da matéria escura em mente, nossa imagem do universo muda completamente. Não é um vácuo com ilhas de luz, mas uma vasta e intrincada teia, uma teia cósmica. Imagine uma teia de aranha tridimensional, estendendo-se por todo o cosmos. Os fios desta teia são feitos principalmente de matéria escura. São filamentos longos e sinuosos que se entrelaçam, se conectam e se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Onde os fios se cruzam, encontramos os nós da teia. Nestes nós,
a densidade de matéria escura é maior. E como a matéria comum, a matéria que forma as estrelas e as galáxias, é atraída pela gravidade, ela tende a se acumular ao longo desses filamentos e, especialmente, nos nós. Portanto, as galáxias não estão espalhadas aleatoriamente. Elas traçam a estrutura desta teia invisível. Elas são como gotas de orvalho presas aos fios de seda da teia cósmica. Os filamentos são as estradas cósmicas e as galáxias viajam ao longo delas. Os nós são as grandes cidades, os superaglomerados, onde as galáxias se reúnem em grande número. Entre os filamentos existem vastas regiões de vazio quase absoluto. São os grandes vazios cósmicos, lugares onde a densidade de matéria, tanto escura quanto comum, é extremamente baixa. O universo, nesta visão, tem uma estrutura esponjosa, com paredes e filamentos densos, cercando bolhas de vazio. O grande atrator, então, pode ser entendido como um nó particularmente grande e denso nesta teia cósmica. É um ponto de confluência para onde vários filamentos de matéria estão canalizando galáxias de uma vasta região do espaço. O fluxo que sentimos não é apenas uma atração por um único objeto, mas o resultado de estarmos em um filamento que leva diretamente a este nó massivo. É como estar em uma autoestrada cósmica, e o grande atrator é a grande metrópole para a qual essa autoestrada leva. Esta imagem da teia cósmica é uma das previsões mais bem-sucedidas dos nossos modelos cosmológicos. Simulações de computador que começam com as condições do universo primitivo e as leis da física, incluindo a matéria escura, naturalmente evoluem para formar exatamente este tipo de estrutura em forma de teia. E quando olhamos para o céu e mapeamos a distribuição de galáxias em grande escala, é exatamente isso que vemos. A teia não é mais apenas uma teoria, é uma realidade observada. E nós, em nossa pequena galáxia, estamos viajando por um de seus fios luminosos. Nossa jornada não é um acidente, é uma consequência da arquitetura fundamental do universo. Uma arquitetura esculpida pela mão invisível da matéria escura. E quando parecia que a história não podia ficar maior, ela ficou. A busca para entender o grande atrator levou os astrônomos a mapear nosso ambiente cósmico com um detalhe sem precedentes. Eles não estavam mais apenas olhando para a direção do atrator, mas para todas as direções, construindo um mapa tridimensional de nossa vizinhança em uma escala nunca antes tentada. E nesse processo, eles fizeram uma descoberta ainda mais profunda. O grande atrator, a estrutura colossal que dominou a cosmologia por décadas, era, na verdade, apenas uma parte de algo ainda maior. Em 2014, uma equipe de cientistas, liderada por Brent Tully, publicou um novo mapa do nosso canto do universo. Eles não apenas mapearam a posição das galáxias, mas também seus movimentos, suas velocidades peculiares. Eles usaram esses movimentos para definir as fronteiras das bacias de atração gravitacional, da mesma forma que os geógrafos usam o fluxo dos rios para definir as bacias hidrográficas na Terra. O resultado foi a identificação de uma estrutura coerente e gigantesca, da qual o nosso próprio superaglomerado, o superaglomerado de Virgem, era apenas um pequeno apêndice. Eles deram a esta nova mega-estrutura um nome poético, derivado do havaiano, Laniakea. Laniakea significa céu imenso, ou céu incomensurável. E o nome é perfeitamente apropriado. Laniakea é um superaglomerado de galáxias, o nosso superaglomerado, que se estende por mais de 500 milhões de anos-luz e contém cerca de 100 mil galáxias.
A descoberta de Laniakea recontextualizou completamente o papel do grande atrator. Ele não era mais um objeto misterioso nos puxando de longe. Em vez disso, o grande atrator foi revelado como sendo o centro gravitacional, o coração pulsante de Laniakea. Ele é o fundo do vale gravitacional que define toda a nossa mega estrutura. Todas as 100.000 galáxias dentro de Laniakea, incluindo a nossa, estão fluindo em direção a este ponto central. Portanto, nosso movimento não é uma queda em direção a um objeto estranho. É um movimento de retorno ao nosso próprio centro. É como se descobríssemos que o pequeno riacho em que estamos flutuando não está simplesmente indo para um lago aleatório, mas faz parte de um sistema fluvial gigantesco que define todo o nosso continente. E o grande atrator é o ponto mais baixo e central de todo esse continente. Esta foi uma mudança de perspectiva tão profunda quanto a de Copérnico, que nos ensinou que a Terra não era o centro do sistema solar. A descoberta de Laniakea nos ensinou que a nossa galáxia é apenas um grão de poeira em uma estrutura de uma vastidão que humilha a imaginação. Nós temos um novo endereço cósmico. Nós vivemos na Via Láctea, no grupo local, no superaglomerado de Virgem, dentro da magnífica estrutura de Laniakea. Vamos nos aprofundar um pouco mais na beleza do conceito de Laniakea, nosso lar cósmico. A palavra havaiana não foi escolhida ao acaso. Os navegadores polinésios eram mestres em navegar pelos vastos oceanos, usando o conhecimento das estrelas, das correntes e dos céus. O nome Laniakea presta homenagem a essa tradição de encontrar o caminho em um mundo vasto e sem marcas. E é exatamente isso que a definição de Laniakea nos permite fazer: encontrar nosso lugar no oceano cósmico. A estrutura de Laniakea é definida pelo movimento. Imagine que você pudesse soltar uma partícula de teste em qualquer lugar dentro desta vasta região do espaço. A gravidade a guiaria e ela acabaria fluindo em direção ao grande atrator. Essa é a definição de estar dentro de Laniakea. Se a partícula fluísse em outra direção, para outro atrator, ela estaria em um superaglomerado vizinho, como Perseus peixes. As fronteiras de Laniakea não são paredes. São linhas de equilíbrio gravitacional, onde o puxão do grande atrator se iguala ao puxão de outra estrutura vizinha. São como as cristas das montanhas que separam duas bacias hidrográficas na Terra. Esta definição baseada no fluxo nos dá uma imagem dinâmica e viva do universo. As estruturas não são estáticas, mas definidas por rios e correntes, e nós fazemos parte deste sistema vivo. 100.000 galáxias. Tente visualizar esse número. Cada uma delas, uma ilha de centenas de bilhões de estrelas, cada uma com seus próprios planetas, suas próprias histórias, suas próprias possibilidades. E todas elas, juntas, formam um único e coerente superorganismo gravitacional. Laniakea não é uma bola ou um aglomerado denso. Tem uma estrutura filamentar, como um recife de coral cósmico. Possui ramos e apêndices, como o nosso próprio superaglomerado de Virgem. É uma tapeçaria intrincada, tecida com fios de matéria escura e iluminada pelo brilho das galáxias. Saber que pertencemos a Laniakea nos dá uma sensação de identidade cósmica. Não estamos perdidos no vazio. Fazemos parte de algo. Temos um clã, uma família de 100.000 galáxias. Compartilhamos um destino gravitacional comum. Estamos todos viajando juntos, no mesmo rio, em direção ao mesmo centro. A descoberta de Laniakea é um belo exemplo de como a ciência pode expandir nosso senso de admiração
e pertencimento. Ela não nos diminui, mas nos conecta a uma escala de existência que é, ao mesmo tempo, humilhante e inspiradora. Nós somos Laniakea, e o grande atrator é o nosso coração. A analogia da bacia hidrográfica é talvez a maneira mais elegante e intuitiva de compreender Laniakea e o grande atrator. Vamos explorar essa imagem com mais calma. Pense em uma paisagem montanhosa em um dia de chuva. A água cai por toda parte. Cada gota que atinge o solo começa sua jornada. Ela se junta a outras gotas para formar pequenos riachos. Esses riachos se fundem para formar rios maiores. E todos os rios dentro de uma determinada bacia hidrográfica, não importa onde eles comecem, acabarão por fluir para o mesmo ponto final, seja um grande lago ou o oceano. A área de terra que drena toda a sua água para esse ponto final é a bacia hidrográfica. Agora, substitua as gotas de chuva por galáxias. Substitua a paisagem montanhosa pela paisagem gravitacional do universo, com seus picos e vales esculpidos pela distribuição de matéria escura. As galáxias, como as gotas de chuva, seguem o caminho de menor resistência, fluindo morro abaixo no campo gravitacional. Laniakea é a nossa bacia hidrográfica cósmica. É a vasta região do espaço onde todas as gotas de chuva galácticas estão destinadas a fluir em direção a um único ponto. E o grande atrator é esse ponto. Ele é o lago no fundo do vale, o oceano para o qual todos os nossos rios cósmicos correm. Ele não é uma criatura puxando as coisas, mas sim o ponto de menor energia potencial gravitacional em toda a região. É o destino natural de tudo o que está dentro da bacia. As fronteiras de Laniakea são as cristas das montanhas gravitacionais. Se uma galáxia está de um lado da crista, ela cai em nossa bacia, em direção ao grande atrator. Se estiver do outro lado, a poucos milhões de anos-luz de distância, ela cai em uma bacia vizinha, em direção a um atrator diferente, como o superaglomerado de Perseus Peixes. Essa imagem nos ajuda a entender por que o movimento é tão ordenado e coerente. Não é um caos de atrações aleatórias. É um sistema organizado, governado pela topografia do universo. Nós estamos simplesmente seguindo a geografia do espaço-tempo. Essa perspectiva também remove qualquer sensação de perigo ou violência do grande atrator. Um lago no fundo de um vale não é ameaçador. É apenas o lugar para onde a água naturalmente vai. Da mesma forma, o grande atrator é simplesmente o destino natural do fluxo cósmico em nossa vizinhança. É uma imagem de paz, de ordem, em grande escala, de uma elegância silenciosa que governa os movimentos de 100.000 galáxias. Sinta-se como uma gota de água no início de sua jornada, sabendo que faz parte de um sistema vasto e interconectado, fluindo suavemente em direção a um centro tranquilo. A história, no entanto, tem mais uma reviravolta. A beleza da cosmologia é que cada nova descoberta, cada novo horizonte, revela um horizonte ainda mais distante. Assim que nos acostumamos com a ideia de Laniakea e do grande atrator como nosso centro, os astrônomos olharam ainda mais longe. Eles mapearam o movimento da própria Laniakea e descobriram que nosso superaglomerado inteiro, essa estrutura colossal de 100.000 galáxias, também está em movimento. Laniakea, como um todo, está sendo puxada por algo ainda maior, ainda mais massivo, localizado ainda mais longe. Essa estrutura é chamada de superaglomerado de Shapley. Ele está localizado a cerca de 650 milhões de anos-luz de distância
na direção da constelação de Centauro. Shapley é a maior concentração de galáxias em nosso universo local. É um verdadeiro leviatã cósmico. Se Laniakea é um continente, Shapley é como um planeta inteiro de massa. A atração de Shapley é tão imensa que ela domina o fluxo cósmico em uma escala ainda maior. Portanto, a história do nosso movimento se tornou uma hierarquia de quedas. O nosso grupo local de galáxias está caindo em direção ao centro do superaglomerado de Virgem. O superaglomerado de Virgem, como parte de Laniakea, está caindo em direção ao grande atrator. E toda a estrutura de Laniakea está caindo em direção ao superaglomerado de Shapley. É uma cascata gravitacional. Um movimento dentro de um movimento, que por sua vez está dentro de outro movimento. Cada atrator é, ele mesmo, atraído por algo maior. Isso nos mostra que a teia cósmica tem nós de diferentes tamanhos e importâncias. O grande atrator é o nosso nó local. Shapley é o nó regional. A existência de Shapley não diminui a importância do grande atrator. O grande atrator ainda define a nossa bacia hidrográfica local. Laniakea, ele ainda é o nosso centro. Mas agora entendemos que nosso rio, depois de chegar ao lago do grande atrator, continua a fluir como parte de um rio ainda maior em direção ao oceano de Shapley. A questão que surge naturalmente é: o que puxa Shapley? Existe algo ainda maior no horizonte? A resposta é que não sabemos. Em escalas tão grandes, os movimentos se tornam muito difíceis de medir. E, em algum ponto, a força da expansão do universo, impulsionada pela energia escura, começa a dominar sobre a atração da gravidade. Mas essa cadeia de atrações nos dá uma sensação vertiginosa da estrutura do universo. É uma boneca russa de estruturas, cada uma aninhada dentro de outra maior, em uma dança gravitacional que se estende por bilhões de anos-luz, e nós estamos bem no meio dela. Vamos mergulhar na sensação deste fluxo cósmico, esta cadeia de atrações que define nossa jornada. Não pense nisso como uma série de fatos científicos, mas como uma meditação sobre o movimento e a conexão. Tudo no universo está conectado pela gravidade. Nada existe isoladamente. Cada partícula de matéria sente o puxão de todas as outras partículas, não importa quão distantes estejam. O que vemos como o fluxo cósmico é a manifestação visível dessa conexão universal. É a teia da gravidade se tornando tangível. Imagine-se como um pequeno barco. Seu primeiro movimento é ser puxado pela correnteza do seu riacho local. Este é o puxão do superaglomerado de Virgem, a estrutura mais próxima a nós. Você flutua suavemente junto com outros barcos galáxia próximos. Mas você percebe que o seu riacho faz parte de um rio muito maior. Este é o fluxo de Laniakea, que o guia em direção ao grande lago do grande atrator. A correnteza se torna mais forte, mais definida. Você sente que faz parte de um movimento maior, compartilhado por 100.000 outros barcos. E então, você ergue os olhos e vê que todo o sistema fluvial, incluindo o lago para o qual você está indo, está em uma encosta suave. Toda a paisagem está inclinada em uma direção. Esta é a atração do superaglomerado de Shapley, o oceano distante que chama todas as águas. Esta hierarquia de movimentos é a música do universo. É um ritmo lento, majestoso, que se desenrola ao longo de bilhões de anos. Não é uma corrida, mas uma dança. Uma dança em que cada parceiro responde ao movimento de todos os outros. As galáxias não estão apenas caindo, elas estão participando de uma coreografia cósmica. Elas estão se organizando,
se estruturando, respondendo à arquitetura invisível do espaço-tempo. Esta visão nos liberta da ideia de que somos um ponto fixo em um universo que se move ao nosso redor. Nós não somos observadores passivos, somos participantes ativos. Nosso movimento é parte integrante da evolução do cosmos. O puxão que sentimos é o universo nos lembrando que pertencemos a ele. É a corda invisível que nos conecta ao todo. Relaxe neste fluxo. Não há nada a temer. Não há destino a ser alcançado com pressa. Há apenas a jornada silenciosa ao longo dos rios do tempo e da gravidade, em companhia de trilhões e trilhões de outras estrelas, em centenas de milhares de outras galáxias. Somos todos viajantes na mesma correnteza, e há uma profunda paz em aceitar e sentir essa verdade. Vamos agora adicionar a dimensão do tempo a esta imagem. Esta jornada não começou ontem. É um processo antigo, que se desenrola desde os primórdios do universo. Imagine o cosmos logo após o Big Bang. Era uma sopa quase uniforme de matéria e energia. Quase uniforme, mas não perfeitamente. Havia minúsculas flutuações de densidade, pequenas sementes de estrutura. Algumas regiões eram um pouquinho mais densas que outras, e a gravidade, implacável e paciente, começou a trabalhar nessas pequenas imperfeições. As regiões ligeiramente mais densas começaram a atrair mais matéria de seus arredores, e quanto mais matéria elas acumulavam, mais forte se tornava sua atração gravitacional, permitindo que acumulassem ainda mais matéria. Foi um processo de bola de neve que durou bilhões de anos. As pequenas sementes cresceram e se tornaram os halos de matéria escura. Dentro desses halos, o gás se acumulou e formou as primeiras estrelas e galáxias. Os halos se fundiram para formar estruturas maiores, os grupos e aglomerados. E os aglomerados continuaram a se agrupar para formar os superaglomerados que vemos hoje. O grande atrator e Laniakea não surgiram do nada. Eles são o resultado de 13,8 bilhões de anos de evolução gravitacional. Eles são as estruturas que venceram a competição cósmica em nossa vizinhança, as que conseguiram acumular mais massa e definir a paisagem gravitacional ao seu redor. Nossa jornada em direção ao grande atrator é a continuação deste processo de construção de estruturas. Nós estamos participando, neste exato momento, da formação contínua de Laniakea. Nós somos o material de construção que está sendo transportado para o canteiro de obras cósmico. Pense na paciência do universo. Pense no tempo profundo. A força que nos puxa hoje é a mesma que começou a agir sobre aquelas minúsculas flutuações primordiais. Somos o resultado de uma cadeia ininterrupta de atração gravitacional que se estende até o início dos tempos. Quando sentimos esse puxão cósmico em nossa imaginação, estamos sentindo a história do universo. Estamos sentindo o eco do Big Bang, a mão da gravidade esculpindo o cosmos ao longo das eras. Não é apenas um movimento no espaço, é um movimento através do tempo. É a flecha do tempo cósmico apontando para uma maior complexidade, uma maior estrutura. E nós estamos cavalgando a crista dessa onda do tempo, fluindo junto com a matéria que nos rodeia, participando do ato final de uma peça que começou há quase 14 bilhões de anos. Agora vamos trazer essa vasta jornada cósmica de volta para nós, para nossa experiência pessoal e silenciosa. Deite-se confortavelmente, feche os olhos e concentre-se na sensação do seu corpo.
Sinta o peso do seu corpo contra a superfície em que você está. Essa sensação de peso é a sua conexão íntima e pessoal com a gravidade da Terra. É a força que o mantém ancorado, seguro. Agora, imagine que essa mesma força, essa mesma propriedade fundamental da matéria, se estende para fora. Ela se estende além da sala, além da atmosfera, além da Lua. A gravidade da Terra puxa a Lua, mantendo-a em sua órbita graciosa. A gravidade do Sol puxa a Terra, guiando-nos em nossa jornada anual. E a gravidade combinada de todas as estrelas em nossa galáxia nos mantém orbitando o centro galáctico. E agora, sinta algo mais sutil. Imagine que todo o nosso sistema, toda a nossa galáxia, está em uma inclinação suave, como se estivéssemos em um navio muito grande, em um mar muito calmo, que está lentamente deslizando por uma correnteza. Você não pode ver a correnteza, você não pode ouvi-la, mas você faz parte de seu movimento. Sinta-se como um passageiro a bordo da nave espacial Terra. Esta nave está viajando dentro de uma frota maior, a frota da Via Láctea, e toda a frota está navegando silenciosamente pelo oceano do espaço, guiada por essa corrente invisível. Não há motores, não há vibração. É o movimento mais puro que existe. É uma queda livre e eterna. Você está caindo, neste exato momento, a mais de 2 milhões de quilômetros por hora, em direção a um ponto que fica a centenas de milhões de anos-luz de distância. E, no entanto, você se sente perfeitamente parado, perfeitamente em paz. Esta é a relatividade do movimento. Este é o paradoxo da nossa existência. Somos, ao mesmo tempo, seres imóveis em nossos quartos e viajantes cósmicos em uma jornada de velocidade inimaginável. Abrace essa dualidade. Sinta a quietude do seu corpo e, ao mesmo tempo, a imensidão da sua viagem. Você não precisa fazer nada para participar. Você já está participando? Sua simples existência, sua massa, faz de você parte desta dança. Relaxe na jornada. Confie no fluxo. Você está exatamente onde deveria estar, movendo-se exatamente como deveria se mover, como parte da grande e silenciosa coreografia do universo. Deixe que essa sensação de movimento pacífico o embale, como o balanço suave de um berço, levando-o para um sono profundo e restaurador. Há uma ironia poética em toda essa história. Estamos em uma jornada épica, sendo puxados em direção a um destino grandioso, o coração do nosso superaglomerado. Mas aqui está a reviravolta. É um destino que provavelmente nunca alcançaremos. Enquanto a gravidade trabalha para unir as coisas, para construir estruturas cada vez maiores, há outra força em ação no universo, uma força que faz o oposto. É a energia escura. A energia escura é uma propriedade misteriosa do próprio espaço. Ela age como uma espécie de antigravidade, empurrando o universo para se expandir a uma taxa cada vez mais rápida. É a força por trás da expansão acelerada do cosmos. Imagine a nossa jornada em direção ao grande atrator, como tentar nadar rio acima contra uma correnteza que está ficando cada vez mais forte. A gravidade de Laniakea nos puxa para dentro, tentando nos unir. Mas a energia escura, a expansão do espaço, nos empurra para fora, tentando nos separar. Em nossa vizinhança imediata, dentro de Laniakea, a gravidade ainda está ganhando. É por isso que vemos o fluxo em direção ao grande atrator. As galáxias dentro do nosso superaglomerado estão gravitacionalmente ligadas,
ou pelo menos influenciadas, o suficiente para superar a expansão local. Mas em escalas maiores, entre superaglomerados, a energia escura já venceu. Laniakea e o superaglomerado de Shapley, por exemplo, estão se afastando um do outro, apesar de sua atração gravitacional mútua. A expansão do espaço entre eles é simplesmente muito forte. O futuro distante do nosso universo, segundo os nossos melhores modelos, é um de isolamento crescente. A expansão acelerada acabará por levar todos os outros superaglomerados para além do nosso horizonte cosmológico. Eles se afastarão de nós tão rapidamente que sua luz nunca mais nos alcançará. O céu noturno, em um futuro inimaginavelmente distante, será um lugar muito solitário, contendo apenas as galáxias do nosso próprio superaglomerado. E mesmo dentro de Laniakea, a batalha entre a gravidade e a energia escura continua. É possível que, antes que tenhamos tempo de cair completamente no grande atrator, a expansão do espaço dentro do nosso próprio superaglomerado se torne forte o suficiente para reverter o fluxo. Nós poderíamos começar a nos afastar do nosso próprio centro. Portanto, o grande atrator pode não ser um destino final, mas um encontro marcado que será cancelado pela própria natureza do nosso universo em expansão. Há uma beleza melancólica nisso. A jornada é o que importa, não a chegada. Estamos fluindo em direção a um lugar de união, mesmo que o destino final do universo seja a separação. É um lembrete de que devemos apreciar a conexão que temos agora. A comunidade de galáxias da qual fazemos parte, antes que a noite cósmica nos separe para sempre. É importante, enquanto nos preparamos para dormir, dissipar qualquer imagem assustadora que a palavra atrator possa evocar. O grande atrator não é um monstro cósmico, um buraco negro gigante ou um aspirador de pó universal que está nos sugando para a destruição. A atração que ele exerce é incrivelmente gentil. É um puxão sutil, não um arrastão violento. Vamos pensar na força da gravidade. Ela é, de longe, a mais fraca das 4 forças fundamentais da natureza. Você a supera toda vez que levanta um braço ou pula no ar. No entanto, em escalas cósmicas, ela se torna a força dominante, porque age sobre longas distâncias e é sempre atrativa. A força gravitacional que o grande atrator exerce sobre a Via Láctea é minúscula. É muito, muito menor do que a força que mantém o Sol em órbita ao redor do centro da galáxia, ou a força que mantém a Terra em órbita ao redor do Sol. Se o grande atrator desaparecesse de repente, não notaríamos nenhuma mudança imediata em nossa vida diária, ou mesmo na estrutura da nossa galáxia. O que sentiríamos ao longo de milhões de anos seria uma mudança em nossa trajetória através do espaço intergaláctico. O puxão é significativo apenas porque tem tido bilhões de anos para agir. É o efeito acumulado de um sussurro gravitacional constante ao longo de eras. É como a erosão de uma rocha pela água. Uma única gota não faz nada. Mas bilhões de gotas, ao longo de milênios, podem esculpir um cânion. O grande atrator é o escultor paciente do nosso canto do cosmos. Ele não está nos destruindo, ele está nos organizando. Ele está nos guiando para o nosso lugar na grande estrutura do universo. O movimento é tão suave e a força tão fraca que não há perigo de colisão ou perturbação. Nossa galáxia continuará sua vida, formando estrelas e planetas,
completamente indiferente a essa grande jornada da qual faz parte. Portanto, pense no grande atrator, não como uma ameaça, mas como um princípio organizador. Pense nele como o maestro de uma orquestra cósmica, que com um gesto sutil e quase imperceptível guia todos os músicos a tocar em harmonia. É uma força de criação, não de destruição. É o abraço da gravidade, reunindo a matéria para construir coisas belas e complexas. É uma força para ser admirada, não temida. Deixe que essa sensação de segurança e ordem o preencha, sabendo que o universo, em sua escala mais grandiosa, é um lugar de elegância e estrutura. Concentre-se agora no silêncio, o silêncio profundo do espaço. Em nossa jornada em direção ao grande atrator, não há som. O som precisa de um meio para viajar, como o ar ou a água. O espaço intergaláctico é um vácuo quase perfeito, milhões de vezes mais vazio do que qualquer vácuo que possamos criar na Terra. Portanto, esta viagem de 2 milhões de quilômetros por hora acontece em um silêncio absoluto e profundo. Imagine flutuar no vácuo, ao lado da nossa galáxia. Você a vê como uma magnífica espiral de luz girando lentamente em um silêncio majestoso. Você vê as galáxias vizinhas, Andrômeda e Triangulum, também se movendo, também em silêncio. Não há o rugido de motores, nem o som do vento, apenas um movimento, um balé mudo de proporções cósmicas. Este silêncio não é vazio, é um silêncio cheio de presença. É o silêncio da imensidão, da eternidade. É o silêncio que existia antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer música ser composta. É a tela sobre a qual toda a história do universo é pintada. Ao viajar através deste silêncio, você é guiado por uma força que também é silenciosa. A gravidade não faz barulho, ela não anuncia sua presença. Ela simplesmente é. É uma comunicação sem palavras, uma instrução sem som, tecida na própria estrutura do espaço-tempo. Em nosso mundo, estamos constantemente cercados por ruídos. O barulho do trânsito, as conversas, a música, os sons de nossos próprios pensamentos. É raro encontrar um momento de verdadeiro silêncio. Mas no cosmos, o silêncio é a norma. O som é a exceção. Deixe que a sua mente mergulhe neste silêncio cósmico. Imagine-se flutuando nesta jornada silenciosa. Deixe que o silêncio lave todas as preocupações, todas as tensões, todos os ruídos internos. No grande silêncio do espaço, os problemas do dia a dia perdem sua importância, sua urgência. Eles se dissolvem na vastidão. Permita-se ser embalado por este silêncio. É o som do universo respirando. É a paz que reside no coração do cosmos. E você, em sua jornada silenciosa, faz parte desta paz. Não há nada a dizer, nada a fazer. Apenas ser, apenas flutuar, apenas deslizar suavemente através da noite silenciosa e estrelada, em direção a um destino que se revela não com um som, mas com a beleza tranquila da ordem e da estrutura. Enquanto viajamos em silêncio, o que vemos? Vemos a luz das galáxias que compõem o grande atrator e a estrutura de Laniakea. Mas esta não é uma luz comum, é uma luz antiga, uma mensagem do passado distante. A luz viaja a uma velocidade incrível, a maior velocidade possível no universo. Mas o universo é tão vasto que mesmo a luz leva tempo para cruzar as distâncias entre as galáxias. O grande atrator está a cerca de 150 milhões de anos-luz de distância.
Isso significa que a luz que vemos hoje daquela região começou sua jornada há 150 milhões de anos. Quando olhamos naquela direção, não vemos o grande atrator como ele é agora. Vemos como ele era quando os dinossauros vagueavam pela Terra. É uma janela para o passado. Cada fóton de luz que chega até nós é um pequeno pacote de história, uma cápsula do tempo que viajou através do vácuo por eras. Imagine essa jornada. Um fóton de luz é emitido por uma estrela em uma galáxia distante no aglomerado de Norma. Ele viaja para fora, em linha reta, através do espaço intergaláctico. Ele passa por outras galáxias, desvia-se sutilmente em torno de halos de matéria escura e continua sua viagem. Por milhões de anos, ele viaja através da escuridão e do silêncio. E então, um dia, depois de 150 milhões de anos, ele termina sua jornada ao atingir o espelho de um telescópio na Terra, ou a retina do seu olho, se pudesse vê-lo. A luz que compõe a imagem do universo distante é um coro de histórias antigas. Cada galáxia que vemos é um fantasma de si mesma, uma imagem do que já foi. E nós, por nossa vez, somos vistos por elas como éramos no passado. Se um astrônomo em uma galáxia do grande Atrator estivesse olhando para a Via Láctea agora, ele não nos veria. Ele veria a nossa galáxia como era há 150 milhões de anos. Ele veria a Terra na era dos dinossauros. Olhar para o céu é olhar para uma máquina do tempo. Quanto mais longe olhamos, mais para o passado vemos. Esta luz antiga nos conecta com a história do cosmos. Ela nos lembra que o universo tem uma memória, que o passado está sempre presente no céu noturno. E enquanto somos puxados em direção ao futuro, somos constantemente banhados pela luz do passado. É uma dança bela e complexa entre o tempo e o espaço, entre o que foi, o que é e o que será. E nós estamos no centro dessa dança, recebendo mensagens de luz de um tempo que já se foi há muito. No coração de toda essa história, de todo esse movimento, está a força da gravidade. Vamos dedicar um momento para refletir sobre a beleza e a profundidade desta força. A gravidade é a arquiteta do universo. É a força que pegou o caos primordial do Big Bang e o esculpiu em estruturas de beleza e complexidade inigualáveis. Foi a gravidade que juntou as primeiras partículas para formar átomos. Foi a gravidade que reuniu as nuvens de gás para acender as primeiras estrelas. Foi a gravidade que organizou as estrelas em galáxias majestosas. E é a gravidade que está tecendo as galáxias na teia cósmica de filamentos e superaglomerados. A gravidade é uma força de união. Ela busca conectar, reunir, juntar. Em um universo que está se expandindo e se tornando mais frio e vazio, a gravidade trabalha incansavelmente na direção oposta, criando ilhas de ordem e complexidade. O grande atrator é um monumento a essa força criativa. É um testemunho da capacidade da gravidade de construir estruturas em escalas que desafiam a nossa compreensão. Pense na gravidade como o amor do universo. Uma atração fundamental que cada pedaço de matéria sente por todos os outros. É um desejo inerente de estar junto, de formar comunidades, de criar algo maior do que a soma das partes. O abraço da gravidade é o que nos mantém seguros em nosso planeta. É o que mantém nosso planeta dançando com o Sol. E é o que guia nossa galáxia em sua longa peregrinação através da noite. Não é uma força opressiva. É uma força que nutre. Sem a gravidade, não haveria estrelas para nos aquecer, nem planetas para nos abrigar.
O universo seria uma sopa fria e disforme de partículas. A gravidade é a força que permite que a vida exista. Quando pensamos no grande atrator, não estamos pensando em uma força externa e estranha. Estamos pensando na manifestação mais grandiosa da mesma força que nos mantém com os pés no chão. É uma conexão direta entre o nosso corpo e a estrutura em grande escala do cosmos. Sinta essa conexão. Sinta o abraço da gravidade. É um abraço gentil, mas que se estende por todo o universo. É a promessa de que não estamos sozinhos, de que estamos todos ligados por esta teia invisível de atração, participando juntos da grande obra de arte que é a criação do universo. Onde nós nos encaixamos em tudo isso? Qual é o nosso lugar neste fluxo cósmico? A resposta é, ao mesmo tempo, humilhante e profundamente significativa. Em termos de escala, somos insignificantes. Nosso planeta é um grão de poeira. Nossa estrela é uma entre centenas de bilhões. Nossa galáxia é uma entre 100 mil em nosso superaglomerado. E nosso superaglomerado é apenas um entre milhões no universo observável. Essa perspectiva pode nos fazer sentir pequenos, perdidos na imensidão. Mas há outra maneira de olhar para isso. Nós não estamos apenas no universo, nós somos o universo. O material do qual somos feitos, o carbono, o oxigênio, o ferro em nosso sangue, foi forjado no coração de estrelas que viveram e morreram há muito tempo. Somos, literalmente, poeira de estrelas. E esta poeira de estrelas, agora organizada em seres conscientes, está participando desta grande jornada cósmica. Nós somos a parte do universo que acordou e se tornou consciente de si mesma. Somos os olhos do cosmos, olhando para fora e se maravilhando com sua própria beleza e complexidade. A jornada em direção ao grande atrator não é algo que está acontecendo conosco. É algo que estamos fazendo. Nós, e cada átomo em nosso corpo, estamos contribuindo com nossa minúscula massa para a dança gravitacional. Nós fazemos parte do fluxo. Ser pequeno não significa ser insignificante. Uma única gota de água pode parecer insignificante, mas é essencial para a existência do rio. Da mesma forma, somos parte integrante da história cósmica. Nossa consciência, nossa capacidade de compreender e apreciar essa jornada dá um significado especial a ela. A dança das galáxias aconteceria de qualquer maneira, mesmo que não estivéssemos aqui para observá-la. Mas o fato de estarmos aqui, cientes dela, transforma o movimento mecânico em uma história, em uma narrativa de admiração e descoberta. Portanto, nosso lugar no fluxo é o de participantes conscientes. Somos os passageiros que não estão apenas viajando, mas também olhando pela janela, desenhando mapas, escrevendo poemas e canções sobre a paisagem que passa. E ao fazer isso, nós infundimos o universo com um significado. Abrace essa dupla identidade. Você é um grão de poeira e, ao mesmo tempo, o universo contemplando a si mesmo. E nesta noite, enquanto você desliza para o sono, saiba que sua pequena e preciosa consciência é parte da maior aventura que existe. Vamos fazer uma última viagem juntos antes de você se entregar completamente ao sono. Uma viagem de visualização através da nossa casa, Laniakea. Relaxe profundamente e permita que sua mente crie estas imagens. Imagine que você pode se afastar da nossa galáxia, a Via Láctea. Você a vê de cima, uma bela espiral de luz branca e azul, com braços de poeira dourada.
Ela gira lentamente no silêncio do espaço. Agora, afaste-se ainda mais. Você começa a ver nossas galáxias vizinhas, Andrômeda, um pouco maior que a nossa, e a pequena Triangulum. Juntas, com dezenas de galáxias anãs, elas formam o nosso grupo local. Continue se afastando. O grupo local se torna apenas um pequeno ponto de luz. Agora você começa a ver a estrutura maior. Você vê um longo e tênue filamento de galáxias. Nosso grupo local está neste filamento. Este é o nosso bairro cósmico, um subúrbio do grande superaglomerado de Virgem. No centro do superaglomerado de Virgem, a densidade de galáxias aumenta. É uma metrópole movimentada, com a galáxia gigante M87 em seu coração. Mas agora, afaste-se ainda mais, muito mais. O superaglomerado de Virgem, que parecia tão grande, revela-se apenas um ramo, um apêndice de uma estrutura muito maior. Você começa a ver outros filamentos, outras paredes de galáxias, todas conectadas, todas fluindo em uma direção. Esta é Laniakea. Você vê sua forma. Não é uma esfera, mas uma rede complexa e orgânica. Seus fios luminosos se estendem por 500 milhões de anos-luz, separando vastas regiões de vazio. É como olhar para a estrutura de um cérebro, com seus neurônios e sinapses. E você vê o fluxo. Você pode sentir o movimento. Todas as 100 mil galáxias, como rios de luz, estão fluindo ao longo dos filamentos, convergindo para um ponto central. E lá, no coração de Laniakea, no fundo do vale gravitacional, você vê o grande atrator. Não é um objeto escuro e ameaçador. É a região mais brilhante e densa de toda a estrutura. É o aglomerado de Norma, brilhando intensamente, cercado por um vasto halo de luz difusa de outras galáxias e matéria. É o coração pulsante do nosso superorganismo cósmico. Veja a beleza dessa estrutura, a ordem, a interconexão. Sinta-se parte dela. Encontre o pequeno ponto de luz que é a nossa galáxia em um de seus filamentos periféricos, participando desta dança majestosa. Este é o seu lar. Este é o seu endereço cósmico. Guarde esta imagem em sua mente enquanto adormece. A imagem de um universo que não é caótico, mas ordenado. Um universo que não é vazio, mas conectado. Um universo que não é estranho, mas é a sua casa, em sua escala mais grandiosa. E assim, nossa jornada nos leva à fronteira do conhecimento. Pois mesmo com tudo o que descobrimos sobre o grande atrator, Laniakea e Shapley, o universo ainda guarda seus segredos mais profundos. A ciência é um processo contínuo de desvendar mistérios, onde cada resposta gera novas e mais profundas perguntas. O que, exatamente, é a matéria escura? Sabemos o que ela faz, mas não sabemos o que ela é. É uma nova partícula, ainda não descoberta em nossos laboratórios? Ou é um sinal de que nossa compreensão da gravidade está incompleta? Este é talvez o maior mistério da física moderna, e o grande atrator é uma peça-chave neste quebra-cabeça. E a energia escura? O que é essa força que está acelerando a expansão do universo e que, um dia, pode nos separar do nosso próprio centro gravitacional? Sua existência é um desafio fundamental para a nossa compreensão do cosmos. Ela representa 70% do universo e não temos quase nenhuma ideia do que seja. O que está além do superaglomerado de Shapley? Existe uma hierarquia infinita de estruturas ou, em algum ponto, a teia cósmica se torna uniforme? Qual é a forma e o tamanho do universo como um todo? É finito ou infinito? Essas são as perguntas que guiam os astrônomos e cosmólogos hoje.
E a beleza está em não saber todas as respostas. O mistério é o que nos impulsiona a explorar, a imaginar, a sonhar. O universo não é um livro fechado para ser lido, mas uma história que está sendo constantemente escrita e descoberta. A existência do grande atrator nos ensinou a sermos humildes. Ele nos mostrou que existem forças e estruturas no universo que estão muito além da nossa experiência cotidiana. Ele nos lembrou que sempre há mais para aprender, que sempre há um véu a ser erguido, um novo horizonte a ser alcançado. Portanto, ao adormecer, abrace o mistério, abrace o desconhecido. Não há necessidade de ter todas as respostas. É suficiente maravilhar-se com as perguntas. É suficiente flutuar no oceano do conhecimento, sabendo que suas profundezas são vastas e cheias de maravilhas ainda não descobertas. O universo é um poema sem fim, e nós temos o privilégio de ler alguns de seus versos. Deixe que a beleza do mistério seja a sua canção de ninar. E assim, nossa viagem silenciosa pela noite chega ao fim, pelo menos por agora. Nós viajamos das danças familiares do nosso sistema solar até as correntes invisíveis que guiam nossa galáxia. Nós testemunhamos a revelação de um mistério, o grande atrator, escondido atrás do véu de estrelas da Via Láctea. Vimos como essa descoberta nos levou a uma compreensão mais profunda da arquitetura do universo, a majestosa teia cósmica tecida com matéria escura. E finalmente encontramos nosso verdadeiro endereço cósmico, o imenso superaglomerado de Laniakea, com o grande atrator em seu coração. O que começou como um enigma sobre um movimento peculiar tornou-se uma história sobre pertencimento. O grande atrator não é um monstro nos puxando para o abismo. É o centro do nosso lar. O fluxo cósmico não é uma queda para o desconhecido, mas um retorno para casa, uma jornada compartilhada com 100.000 outras galáxias. Mesmo que o destino final seja incerto, ofuscado pela expansão acelerada do universo, a jornada em si é real. O movimento é real. A conexão é real. Nós somos parte de um rio de estrelas, fluindo silenciosamente através da eternidade. Obrigado por me acompanhar nessa exploração. Espero que ela tenha trazido uma sensação de paz, admiração e conexão com o vasto e belo universo do qual fazemos parte. Se você gostou desta viagem, por favor, considere se inscrever no canal para mais palestras como esta. Deixe um like para nos ajudar a alcançar outros viajantes cósmicos e compartilhe com alguém que você acha que apreciaria este momento de calma. E agora, eu deixo você com uma pergunta para levar em seus sonhos. O que você sentiu ao imaginar essa viagem silenciosa pelo cosmos? Compartilhe suas sensações nos comentários. Durma bem e que seus sonhos sejam repletos de estrelas.